Dar um bom dia geral aqui pra gente começar a resenha. Antes da gente, deixa eu dar um pitaquinho aqui sobre a questão da arbitragem. É inadmissível que nós tenhamos a arbitragem brasileira para ficar uma porcaria, uma bela e grande porcaria, tem que melhorar muito. Para ficar uma porcaria, tem que melhorar muito. A arbitragem brasileira é um negócio, não coloquem a culpa no VAR. O VAR não é culpado. O VAR é uma ferramenta que se usa para dirimir alguns erros, algumas dúvidas, mas principalmente dê um bisturi para um ignorante, ele vai operar errado. Não tem jeito. Então, assim, principalmente para trazer justiça ao futebol. Então a culpa não é do VAR. Esse VAR, como se o VAR fosse uma pessoa que... Não, o VAR é operado por um bando de incompetentes. Não existe critério. Com a entrada, eu não tenho obviamente, nem conheço o Gaciba, mas é curioso que a entrada do Gaciba no quadro de arbitragem da CBF fez a coisa piorar. Os erros são constantes, são frequentes, e o VAR, ao invés de ajudar, o mau uso do VAR está atrapalhando. Vamos lá, vamos começar. Para tomar porrada também já no Twitter. O pênalti do Cruzeiro. Não houve pênalti. O pênalti do Felipe Melo ontem no Igor Rabelo foi muito pênalti. O pênalti no Ricardo Bueno no jogo CSA e Avaí. Aí você vai dizer, foi pênalti? Aí entra a questão da interpretação. Nos três a interpretação. Foi mais pênalti, sim, mas eu tô dizendo, gera dúvida em relação ao pênalti não dado contra o Atlético. O pênalti no Ricardo Bueno, a intensidade do empurrão foi muito menor. Aí o Daronco dá pênalti pro CSA, mas o árbitro, Rafael Trace, não dá pênalti para o Atlético no lance. E aí, no lance do Felipe Melo com o Igor Rabelo, ainda tem um agravante. Ele empurra e leva vantagem no lance. A bola foi exatamente onde estava. A bola foi exatamente onde estavam os dois. E tem outro agravante. O árbitro estava bem posicionado. Se você olhar o árbitro, ele está de frente pro lance. Olha lá essa câmera, ele tá vendo. Olha lá, quem tá na tela da live, tá aí, ó. Lance, mas ele não tá vendo? Ele tá olhando pro lado. Ele não vê o momento do empurrão. Mas posicionado ele tá bem, ele tá... Gente, ele não vê o momento do empurrão, mas é pra isso que o VAR existe. Exatamente. É pra isso, pro cara chamar, houve o empurrão. Mas ali o cara que viu na televisão não falou que não houve. Pois é, não é? Por isso que ele não foi olhar. Mas o cara da televisão faz parte, o cara que comenta a arbitragem na televisão faz parte disso aí que a gente o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, quem tava na sala de vídeo no Allianz Parque, não achou pênalti, por isso não chamou ele. Achei que você tava falando o comentarista, porque o comentarista da transmissão também disse que não foi. Você tá doido. Aí... mas outros ex-árbitros que comentam falaram que foi. Falaram que foi. Pois é, então, mas há essa dúvida. Não, mas ali não tem jeito de ter dúvida, não. Ali ele foi com as duas mãos nas costas, tirou do lance, levou vantagem, porque a bola caiu exatamente no mesmo ponto, e aí ele tirou de cabeça. Então ali é uma clara vantagem levada depois do empurrão. A justificativa de falar que futebol é um esporte de contato vale para uma disputa de bola, onde os dois estão visando a disputa de bola e há o contato. Agora, quando um jogador, seja ele qual for, de linha ou no gol, desloca o outro atleta para se beneficiar do lance, e gente, eu falo pra vocês, esse lance aí do Felipe Melo em cima do Igor Rabelo, se é no meio do campo, marcava falta. Não, aqui o Flamengo e Grêmio, a falta do Gabriel naquele gol que foi anulado no Kahneman foi... Exatamente. Fora da área e era numa lance de ataque. Exatamente, na Libertadores, ele empurra o Kahneman, ninguém viu, o VAR viu. Mesma coisa, mesmo lance. Aí, nessa eu tô com o Everton nas interpretações dele, e são lances de interpretação. A gente tá falando na nossa ótica, eu não quero dizer que tava errado, que não tava errado, porque quando é lance de interpretação, meu amigo, você discutir o que o outro interpretou, é complicado. O cara vai continuar na dele, igual outro dia nós tivemos uma discussão aqui, o pênalti do Igor Rabelo no Thiago Cardoso do Ceará, que pra mim foi pênalti, pra vocês não foi. É interpretação. Agora ontem eu tô com o Everton, eu acho que não foi pênalti no jogo do CSA, não foi pênalti no Cruzeiro e Inter, e foi pênalti no lance do Igor Rabelo. São lances interpretativos e pra mim existe algo que está atrapalhando o árbitro de vídeo no futebol brasileiro. É aquela pecinha que opera. É o replay. Ah, tá. É o replay em câmera lenta. Claro. É o replay. Só olham pelo replay. Mas é o replay em câmera lenta. A câmera lenta tá atrapalhando
A câmera lenta é pra ver se tocou ou não. A partir do momento que viu se tocou ou não, observa apenas o lance no tempo normal, no time normal do replay. Acho que isso precisa ser revisto, porque a gente tá discutindo algo que teria vindo ao futebol para diminuir as discussões. E pelo contrário, né? O VAR, ele não veio para acabar com os erros, ele veio para diminuir os erros. E aqui no futebol brasileiro, aliás, no futebol sul-americano, ele diminuiu, mas não diminuiu como deveria. Como, por exemplo, a gente tem visto lá na Premier League, né? Premier League é uma grande escola de árbitro de vídeo, com menos tempo de árbitro de vídeo que o futebol brasileiro, por exemplo. A gente vai ficar nessa eterna discussão. Começa o programa falando de erro de arbitragem ou de possíveis erros de arbitragem, mas daqui a pouco a gente tem que falar também dos erros dos times daqui, né? De Atlético, de Cruzeiro, de times seria que não absurdo, inspiram. Seria absurdo falar que o Cruzeiro tem elenco, mas não tem um time, e o Atlético não tem um time, mas não tem elenco? Não é absurdo. Aliás, ontem... Cara, quando entra Michael Bolt, Zé Wellison e Ricardo Oliveira... É difícil. É de cair o asterisco do rego, gente. O Ricardo Oliveira entrou porque o de Santos tava amarelado, numa briguinha com o Felipe Melo desde o início do jogo, e cansou. Entrou o Ricardo Oliveira. Eu acho essa uma substituição ok. A entrada do Zé Wellison é que só tem tu, vai tu mesmo. E a entrada do Bolt, eu te confesso que eu não ouvi a coletiva do Rodrigo Santana, eu não sei se ele deu explicação. Ele tira o Luan, né? Eu acho que Daí nem joga o Flamengo. E exausto, o Luan pediu pra sair, ele falou, eu vi a leitura labial durante o jogo, foi, não dá mais. Tava com cãibra também. Eu acho que a opção pelo Maicon é o jogador da posição, que faz o lado de campo, porque ele poderia ter colocado outro, o Vinícius, Casares, mas ele optou por um jogador que faça o lado de campo. Ô Rodrigo, para de insistir. Eu sei que você optou pelo jogador da posição, mas não dá pra insistir mais com o Maicon. Porque eu não chamo ele de Bolt. Porque de Bolt ele só tem o Maicon. Ou seja, ele não tem nada. E ele não tem culpa, gente. O jogador não tem culpa nenhuma. Ele foi contratado, ele tá ali, ele vai ser chamado ou não. Mas ele é muito ruim, que culpa ele tem de ser ruim? Você acha o Maicon um bom jogador, Heber? Não. Você acha, CJ? Quem? O Maicon um bom jogador do Atlético? Valeu? Não. O treinador do Atlético viu num banco que tinha Vinícius Góes, Casares, Marquinhos, que é da base. Marquinhos, gente, Marquinhos nem treina com o time direito, não dá pra... tinha que ter colocado Marquinhos, não acho não. Mas ele optou pelo Maicon. A culpa é do Maicon? A crítica tem que ser ao treinador. Uma dessas aí, o que você poderia não só colocar... o treinador, né? Quem trouxe. Não, primeiro de todos é quem trouxe. Gente, mas você poderia colocar no jogo, no momento, a crítica é o treinador. Na vaga do Maicon no banco, eu também me recuso a dizer Bolt. Na vaga do Maicon no banco, você poderia ter lá o Bruninho, por exemplo. Ele não estava lá ontem. Não estava lá, ele não foi nem relacionado. Isso. Ele tá machucado. Mas em outras oportunidades, pode parecer que é uma maneira fácil de achar a resolução do problema, mas não é. É uma questão muito lógica. Muita gente faz essa pergunta e se você tiver um pouquinho de boa vontade para absorver, você vai entender que tem lógica a pergunta. Você acha que o Bruninho, não necessariamente nas circunstâncias de ontem, mas em qualquer circunstância, em outra, daqui pra frente, você acha que ele pode entrar e ser pior? Não tem condição. Não tem condição de ser pior. Mas deixa eu te falar, se a base ou se na base do Atlético não tiver jogadores, não tô falando melhor não, do nível do Zé Wellison e do Michael, aí fecha as portas. Não, aí pode parecer um argumento simplório, mas não é. Não é. Mas não é. O Zé Wellison tem dois lances. Não tem condição. O primeiro ele domina de banda e quase tropeça na bola. O segundo, o jogador do Palmeiras dá uma letra de pelada, tipo assim, já passei do lance, vou dar uma letra. Ele conseguiu tocar no calcanhar do rapaz, passe de 2 metros. O que o Zé Wellison tinha de ponto positivo pra gente analisar nele? É um cara de pegada, é a marcação, é um cara que morde. Hoje tá igual o pitbull velho, já mordeu e hoje não arranca nada, não morde ninguém, sabe? Então, ontem quando vi a escalação, falei, vamos ver o que o Rodrigo Santana aprontou. E você vê a postura em campo e você vê o que o time fez no primeiro tempo, você fala, pô, que legal, hein?
Os jogadores fizeram uma adaptação interessante, o Otero fez uma ótima partida, aliás, dava a velocidade e era o motor do time do Atlético. Chegou a uma cabeçada do de Santo. Os lances do primeiro tempo, Atlético teve 6 finalizações certas no primeiro tempo e o Palmeiras nenhuma. Olha aí, e os lances de perigo, apesar da posse de bola ser muito maior pro Palmeiras, mas o Atlético jogou no propósito dele, fechadinho, saía. Quando acontecem as modificações, é um desmanche total daquilo que foi proposto no primeiro tempo. Dentro disso que você falou, os números do jogo, às vezes os números enganam, como em Atlético e Vasco. Os números do jogo Atlético e Vasco foram números parelhos, parecidíssimos, muito equilibrado. Mas o Vasco deu um chocolate no Atlético, se você esquecer os números e olhar só o jogo. Os números de Atlético e Palmeiras, eu comentei o jogo, o primeiro tempo acabou com 6 finalizações certas do Galo contra nenhuma do Palmeiras. O jogo acabou 7-6 pro Palmeiras em finalizações certas. Esses números mostram a covardia do Atlético na segunda etapa. O Atlético foi um time que jogou na retranca no segundo tempo. O primeiro tempo, o time montado pro primeiro tempo, mérito do Rodrigo Santana, acerto do Rodrigo Santana, 3 zagueiros. Eu até comentando, eu falei, olha, na formação no papel, parece um 3-5-2, mas eu prefiro esperar o jogo começar para ver qual que vai ser a postura dos laterais. E os laterais formaram uma linha de 5. O Atlético jogou no 5-4-1, foi uma linha de 5 com 4 à frente, só o de Santo lá no meio de campo, mas quase que o primeiro tempo inteiro ele marcando atrás da linha do meio de campo. Só que, quando você joga com uma postura defensiva, se você incomoda o seu adversário, como o Atlético fez no primeiro tempo, é o jogo perfeito. Perfeito. Porque você tem muita gente defendendo, você tira os espaços do adversário, ele vai ter que subir com mais gente, adiantar a linha dele, porque você tá todo recuado. E te dá espaço. E você vai ter um campo inteiro de ataque para contra-atacar. E o Atlético fez isso com os atacantes, que não eram muitos, mas tinha o Luan descansado, o Otero descansado e o de Santo, mas estava subindo com os 2 volantes. Os 2 volantes participando mais do que os 2 laterais. Guga e Fábio Santos não foram alas, como são no 3-5-2. Eles foram laterais. E aí o Atlético jogou um primeiro tempo muito inteligente e foi muito melhor que o Palmeiras. Parece que o gol do Natan foi um belíssimo gol, um ótimo contra-ataque, até puxado pelo Guga, se eu não estiver enganado. Foi. No vestiário parece que os caras não. Fizemos o gol, agora vamos jogar agora vamos defender. Mais. E o Atlético foi um time covarde, retrancado e que não incomodou o Palmeiras na segunda etapa, não aproveitou esses espaços deixados. No intervalo eu até falava, comentando, a minha preocupação é a parte física. Se o Atlético estiver bem fisicamente, possivelmente ele vai continuar incomodando o Palmeiras. Se cansar, vai ser o jogo de um time só. E foi um jogo de um time só, porque eu acho que o Atlético cansou e aquela mentalidade do jogador brasileiro, né? Tá ganhando, recua. E dá a bola pro adversário. Você pode até dar a bola. Não dá nem velocidade, nem a intensidade. Aí quem entra, CJ, lamentavelmente o Atlético tem sido recorrente, né? Quando o Rodrigo muda o time, às vezes ele é que muda errado. Eu não gosto de falar que muda errado. Mas enfim, às vezes quando ele faz as opções que não seriam as minhas... uma observação diferente, você vê de uma forma diferente. A culpa é dele, mas às vezes ele não é o culpado. Ele explicou ontem, mas ontem ele foi. Na entrada do Maicon. Ele falou que gostou, não dá. Ele falou que o Maicon entrou marcando bem. Então põe o Patrick, já que você quer 2 laterais. E que ele sentiu porque não tem ritmo. Porra, Rodrigo. Então não põe ele, põe o Casares, ué. Agora você vai botar um atacante pra marcar. E você vai dizer que ele entrou mal também porque tá com falta de ritmo? Então não era pra jogar. Rodrigo? Então ele não tinha que estar no jogo, né, Rodrigo? Colocasse o Vinícius. Aí fica tem difícil, ritmo, claro, Casares. Porque Casares já jogou pelo lado. Que fecha espaço até melhor que o Maicon Bolt. Não entendi. E que na pior das hipóteses, quando a bola chega, quando a bola chega, ele sabe fazer o melhor com a bola o que o Bolt. Cadencia também. O Maicon Bolt é duro. Cadencia. Não, eu não entendi. Eu também não entendi. Não tem justificativa. E acho que isso tem sido um motivo de críticas pro Rodrigo. E o Rodrigo precisa absorver e entender isso. E outra não são críticas injustas, as críticas feitas, aquelas direcionadas para as mudanças dele. Eu não sei se é uma dificuldade. Bom, dizer isso é até complicado. O cara é treinador, mas faz uma leitura diferente, não consegue enxergar onde efetivamente precisa mudar. Faz as escolhas equivocadas no banco. A do Maicon ontem foi uma delas. Então, alguém falou, alguém julga ou alguém rotulou que o Maicon é velocista. Não é, né, gente? Pra esse esquema já foi. Pra esse esquema que o Rodrigo colocou ontem, e aqui bem ilustrado pelo Panza, é justamente isso. Ele precisava das válvulas de escape
para incomodar e beliscar lá no Palmeiras com mais oxigênio, com mais intensidade, ok? O Luan pregou, o Otero também não conseguia mais puxar, fazer o que fazia no primeiro tempo. Inclusive desgastou o Natan. O Mano percebeu que a válvula de escape do Atlético, como você disse, era o Otero. Isso. No intervalo falou, ó, encosta no Otero. E aí ele perdeu também o Natan, que mais uma vez fez uma boa partida. Quando você olha pro banco e fala assim, gente, eu tenho que repor quem estava conseguindo fazer a engrenagem rodar. Olha pro banco. Do Natan, aqui vai o Zé Wellison, né? Pra segurar o meio. Lá na direita, quem que é o Michael, né? Não vai! Eles não conseguiram dar nem intensidade, nem velocidade e muito menos qualidade. Eu sei que a intenção do Rodrigo foi essa. Mas aqui, quando eu falei aqui, Atlético tem um time, mas não teve um elenco. E o Cruzeiro parece que tem um elenco, mas não tem um time. É exatamente isso que eu consigo ver. Eu vejo peças isoladas no Cruzeiro, mas que não funcionam como um conjunto, e vejo até um conjunto esforçado do Atlético, que quando olha pro banco na necessidade, você acaba usando peças. Mas essa coisa que você está discutindo da coerência. O Rodrigo tinha no banco ontem Casares, Vinícius, Marquinhos e o Maicon. Aí ele pega e escolhe o que menos joga, né? O que menos tem. A substituição óbvia, não sei se óbvia. Eu concordo com. Eu já sei que você vai falar e concordo. Vinícius ou Casares. E as outras foram óbvias. Sim. Eu não vou criticar o Zé Wellison ter entrado, porque não tinha outro. O Ricardo Oliveira, entre ele e Alejandro, ele optou por nesse agora, caso, o Zé Wellison e a qualidade. Agora, mediana. cara, a alteração do Luan, ele tinha pelo menos 4 opções pra escolher. Ele escolheu a pior. O Zé Wellison é porque não tinha outro. O Ricardo Oliveira e o Alejandro, sinceramente, optou pelo mais experiente. Se entrasse o Alejandro, pra mim não muda nada, é 6 por meia dúzia. Do Maicon, de 4 opções que ele tinha, e que sinceramente não são as melhores, mas ele escolheu o pior. Exatamente. Eu concordo que a substituição do centroavante, né, não faz tanta diferença, mas eu acho que fica provado quanto que o de Santos tá acima dos caras, né? Chegou esses dias e já vem mostrando muito mais qualidade do que o Ricardo Oliveira do que o Alejandro. Ele é mais participativo e ele faz uma coisa que o torcedor gosta. O torcedor enxerga no de Santo limitação, jogador esforçado, somente. Sim, mas é um cara que luta o jogo inteiro. Ele não fica esperando a bola chegar nele, ele luta, ele dá carrinho, ele briga pelo alto, ele briga por baixo. Isso na pior das hipóteses, ele tem se mostrado um jogador mais útil do que todos os outros da mesma posição dele no Atlético.